As Winx é provavelmente o fenómeno mais inesperado. O seu sucesso foi estrondoso e a verdade é que a série consegue manter-se viva mesmo depois de quase 20 anos. Com mais de 6 temporadas, uns quantos spin-offs e uma data de filmes pelo meio, a série tornou-se também uma máquina de venda de bonecos. No centro deste império está Engenio Straffi, o criador deste desenho animado. O interessante aqui é que, se formos analisar todos os seus trabalhos nos últimos 20 anos, grande parte dos seus trabalhos estão relacionados com este projeto. É claro que, se formos analisar a fundo, conseguimos reparar que houve momentos em que ele procurou outra coisa, e Antic é um exemplo disso. Antic é uma criação de Straffi e muito provavelmente foi a maior tentativa de se afastar da imagem que foi criada através das Winx. Acho que a própria série acaba por ter um maior peso dramático, pois os mistérios, para além de serem mais densos, os propósitos eram maiores. Aliás, existem certos padrões que são mantidos. Nas Winx existe a Escola das Bruxas e a Escola das Fadas. Em Antic temos a Fundação e a Organização. No entanto, no geral, ela procura ser diferente e obviamente tem como foco outro público. Mas existe outra produção que me chamou a atenção. Uma produção que afasta Straffi das séries de televisão e que lhe abre portas para o cinema. Gladiadores. Ok, eu talvez esteja a exagerar quando digo que ele abriu portas para o cinema, porque quando este sai, já as Winx tinham tido direito a um filme, mas ainda assim é o mais diferente do que fez até aquele momento. Eu tenho memórias deste filme, mas foi ao descobrir quem foi o criador que senti uma súbita vontade de fazer este vídeo. Não só para falar do filme, como também para falar do seu impacto. Este filme foi um dos maiores flops da carreira de Engenio Straffi. O filme foi todo ele escrito em parceria com Michael J. Wilson, o responsável pelo argumento da Idade do Gelo, Gangue dos Tubarões e Vestido a Rigor. Aquele filme em que o Jackie Chan veste um fato todo pipi e se torna uma máquina de guerra e sedução. O filme prometia ser uma comédia, uma paródia dos filmes de gladiadores. Engenio tinha algumas exigências simples durante a produção. Como italiano, era seu desejo que o filme ocorresse em Roma. O estúdio responsável pela animação era a Rainbow SPA, que na altura era dividido entre o Engenio Straffi e a Viacom. Atualmente pertence unicamente a Engenio, mas nem sempre foi assim. E com a presença da Viacom, empresa detentora da Paramount e da Nickelodeon, era necessário que o filme estivesse preparado para o mercado americano, o que atrasou imenso a produção do filme, porque eram necessárias alterações constantes de forma a estar de acordo com o que a Viacom procurava. No final foram mais de 5 anos de produção, quase 50 milhões de euros gastos. Portanto, um verdadeiro blockbuster da animação. Acontece que o filme foi uma verdadeira bomba quando o assunto é bilheteira, dado que o filme apenas teve 10 milhões de euros como receita, 40 milhões de prejuízo. E aqui podemos chegar a uma conclusão interessante. Depois do sucesso das Winx, Engenio fez algumas experiências, como a criação de Antic e produziu alguns filmes mais autorais. Mas em 2012, tudo para. O número de produções Winx começa a subir. Há necessidade de produzir mais. Surge também novamente um forte investimento no merchandising. Também reparei que a partir deste momento que o estúdio começa a dedicar tempo às obras mais infantis. Aliás, alguns dos títulos que eles produziram para a Nickelodeon refletem isso mesmo. 44 Gatos, Clube 57 e O Mundo das Winx acho que são bons exemplos disso. Em 2024, o estúdio ainda vive muito da memória das Winx. No entanto, certas coisas mudaram. Engenio tornou-se novamente o proprietário do estúdio, o que talvez acabe por lhe dar uma maior liberdade para seguir novos projetos. Mas não contem com animações. Ele anda vibrado com live actions e boa parte do que foi inventado em Fate, a série da Netflix, saiu da cabeça dele. Por isso eu não tinha grande esperança. Agora que temos o contexto e as consequências trágicas deste filme, falaremos da sua história. Podes dizer... O protagonista desta história é o Timo, um órfão que sobreviveu à histórica erupção de Pompeia. Esta erupção tem origem em acontecimentos reais. A região sempre foi alvo de erupções constantes, sendo uma das mais catastróficas a de 79 d.C. Estima-se que mais de 1600 pessoas morreram neste evento.
Timo foi um dos sobreviventes e, com toda a sua família a ser deixada para trás, ele acaba por ser adotado por um gladiador. Timo e o seu novo padrasto partem para Roma e é lá que ele conhece a sua nova irmã, Lucila. Os dois criam uma forte amizade, mas a dada altura os dois seguem caminhos diferentes. Lucila vai para a Grécia instruir-se em filosofia e Timo fica em Roma para se tornar um grande guerreiro como o seu pai. O resultado não é grande coisa, pois a ausência de Lucila desmotiva imenso o Timo. Os anos passam, a barriga cresce, ao ponto do Timo ficar à mercê das crianças de Roma. Timo passa os anos deprimido, até que Lucila regressa a Roma, o que lhe traz uma nova motivação. Afinal, Lucila está de volta, só que já não é a mesma jovem, ela agora é uma mulher. Mas todos nós temos conhecimento das leis dos contos de fadas. Uma princesa merece um príncipe encantado, alguém rico e poderoso. E o mais cobiçado para esse papel é Cássio, sobrinho do imperador. Mas naturalmente percebemos que este não é o interesse amoroso de Lucila. Cássio é o antagonista do filme. É vaidoso, narcisista e vê-se numa posição em que ele é o centro do universo. Tudo para ele é uma conquista, um novo motivo para se gabar. Não tens amigos e nem a Lucila. Não. Apesar de ele ser o mais poderoso, ele começa a ficar assustado com a evolução do Timo, o que lhe faz recorrer a uma poção mágica que lhe aumenta o nível de força. O resultado é que a poção acaba por ter um efeito colateral, transformando-o em Minotauro. Existem outros personagens que vão surgindo na história e que têm um papel importante na sua narrativa. Um deles é Diana, uma amazona que tem a particularidade de ser muito atraente e super confiante das suas capacidades. É ela que acaba por ajudar o Timo a tornar-se um verdadeiro gladiador. Olá, Timo! Estão os seus amigos, Mauritius e Cícius, que o tentam ajudar a reconciliar-se com o seu antigo amor. Depois existe uma bruxa, a avó de Circe, que é cheia de magias. É através dessas magias que surge a poção da força. Convém dizer que a poção era para o Timo, mas após ser descoberta a fazer batota, ele foi expulso de casa. A verdade é que a partir daqui já conseguimos perceber para onde é que vai a história. Ela é uma espécie de paródia dos filmes tradicionais de gladiadores e não esconde selo, mas existem boas paródias e más paródias, e esta é uma má paródia. Eu tive certas dificuldades em rever o filme. Os primeiros 3 minutos são provavelmente o melhor do filme, porque mostram um tom diferente. A forma como mostram que o Timo ficou órfão é tão dramática que a cena parece quase de outro filme. Mas existe mais: a sua classificação. Com os dados existentes no FilmSpot, conseguimos perceber que o filme foi exibido para maiores de 6 anos. Só que as coisas ficam um pouco estranhas quando analisamos os conteúdos do filme. Primeiro, o casal surge de 2 meios-irmãos. Havia formas de alterar o contexto disso com algumas alterações no guião, mas isto revela muito do que eles esperavam na produção do filme. Existem outros exemplos, como os momentos de sedução entre a treinadora do Timo e o próprio Timo. A sensação que eu tenho é que o filme queria alcançar um outro público, mas esse outro público limitava muito o alcance do filme. Por isso foram acrescentados elementos mais infantis, como um coelho mascote que acompanha a Lucila do início ao fim da história. Aliás, conhecendo o engenho Straffi, provavelmente foi buscar a ideia ao coelho das Winx. Outra coisa que fizeram para americanizar o filme foi adicionar músicas dos anos 80. Epá, é daquelas coisas, só funciona bem quando é bem feito. Shrek faz isso muito bem, e em parte eu sinto que se inspiraram muito no que Shrek fez com os contos de fadas. Só que aqui perderam completamente a linha quando se perdem na própria linguagem. É uma obra que se perde muito no seu conceptual, porque ela quer ser uma paródia dos filmes de gladiadores e ao mesmo tempo referenciar os filmes de ação dos anos 80. É fácil fazer paralelismos entre os personagens de gladiadores e o gladiador dos anos 2000. É claro que existem diferenças. Comodos tinham óbvio interesse na sua irmã Lucila,
Maximus tem um fiel seguidor, chamado Cícero. Não é propriamente uma adaptação, mas as referências acontecem e o filme é cheio delas. E quem viu o filme vai certamente reconhecê-las. Outro paralelo que podemos fazer com a obra é em relação às obras da Asterix e Obelix. Aliás, fora o humor adulto, eles usam muito das ferramentas narrativas utilizadas nesta obra. Por exemplo, o exagero cómico presente nas lutas, com o intuito de tornar as batalhas mais amigáveis e divertidas. O Timo derrota um adversário a dançar e o Cássio derrota uma múmia ao deixá-la despida. A própria poção que o Timo usa no início e que viria a ser a poção do Cássio é uma referência à poção mágica dos gauleses. Em relação ao estilo de animação, a coisa é um bocadinho difícil de explicar. Como referi no início, o filme teve um grande período de produção. Foram 5 anos e a tecnologia evoluiu muito mais rápido do que eles podiam imaginar. Só em 2012 tivemos Brave com um orçamento de 185 milhões de dólares, Hotel Transilvânia com um orçamento de 85 milhões de dólares, A Origem dos Guardiões com um orçamento de 145 milhões de dólares, Lorax com orçamento de 70 milhões de dólares e só para termos mais um exemplo, Madagascar 3 com orçamento de 145 milhões de dólares. E apesar de estarmos a falar de um filme de 60 milhões, esta era a competição que o filme tinha no mercado. Competidores que já tinham vários anos de experiência em animações 3D. E isto é importante, porque mostra um erro que o próprio realizador admitiu após o filme sair de exibição. Eles não estavam nem perto de saber as necessidades que um filme 3D precisa. Se formos olhar para o cinema europeu, posso se calhar falar de Nico, uma animação alemã que foi lançada em 2008 e que teve um orçamento de 6 milhões de euros. É claro que este filme é também cheio de falhas, mas mostra bem o que é possível fazer com os recursos que temos. Colocando os dois lado a lado, eu consigo dizer que a animação do Nico não fica para trás em relação ao filme dos Gladiadores. Ainda assim a animação é assistível, mas pessoalmente costumo a rever. Sinto que tiveram alguma preocupação extra com os cabelos, mas o resultado disso é que parece que todos usam perucas. Até os porcos têm uma textura estranha, e como não é tudo uniforme, não se mistura bem com o cenário. Outra coisa que reparei é que os animadores, para otimizar tempo, reutilizaram alguns modelos. Um exemplo é a cena em que Lucília está a chegar a Roma. Ao lado dela estão duas colegas de escola que têm a mesma cara, mesmo penteado, só muda a cor da pele e os vestidos. O que eu acho curioso neste filme é perceber que após o seu lançamento, toda a estrutura da Rainbow SPA foi alterada. É que mesmo dentro do genérico, hoje em dia a Rainbow SPA faz apostas muito mais seguras. A Zwinks não é a melhor coisa do mundo, mas até naquela série eu consegui encontrar um fio condutor, principalmente nas primeiras temporadas. E esse fio condutor hoje em dia já não existe no estúdio. O meu nome é Álvaro Cunha e esta foi a minha análise a Gladiadores. Espero que tenham gostado e vemo-nos em breve. Tchau!